Oi, meu nome é Léo Nascimento, eu sou dono e criador do canal Dose de Disciplina. Sejam muito bem-vindos e esse é um novo quadro que eu estou inaugurando chamado Dose de Reflexão, tá? Galera, qual que é o intuito desse quadro aqui no canal? Vocês vão ver que vão ser vídeos menos editados, então vocês estão vendo que eu dei até uma gaguejada aqui no começo e eu não vou cortar isso, porque eu quero que seja um vídeo fluido, eu quero que seja um vídeo leve. A ideia desse vídeo é como se vocês estivessem trocando uma ideia comigo e onde eu posso trazer algumas reflexões para vocês de conceitos que eu considero importantíssimos na vida. Eu sou um sujeito que já passou por muita coisa, um dia eu vou contar para vocês aqui, mas eu perdi minha mãe muito cedo, eu já tive depressão, eu já tive crises de pânico, eu já tomei antidepressivo, eu já sofri muito com ansiedade. E eu acho que isso daqui é uma maneira de eu trazer um pouco desse conhecimento para vocês, de tudo que eu já vivi na minha vida e de tudo que eu já estudei também, porque tem muito estudo por trás. E por eu estar gostando muito da área de psicologia, de neurociência, apesar de não ser o meu trabalho, é algo que eu preciso entender que se eu trabalho com pessoas, essas coisas elas vão estar ligadas. E um dos meus propósitos é de ser melhor a cada dia e incentivar pessoas a serem melhores a cada dia. Então, esse quadro aqui é uma maneira que eu criei de trazer algumas reflexões que para mim foram importantes, de que algumas chaves, de trazer algumas chaves que viraram na minha vida e que funcionaram de uma maneira muito didática, uma maneira muito prática, uma maneira muito funcional no meu dia a dia, e eu quero compartilhar com vocês. Vocês devem ter visto o nome aqui desse quadro, desse episódio, digamos assim, que é hiperestimulação. Eu não conheço, eu nunca li nenhum termo, nenhum livro de psicologia, de neurociência, exatamente dessa maneira, esse termo hiperestimulação, mas foi um termo que eu escutei durante uma sessão de terapia e que fez muito sentido para mim. Existe até uma linha da neurociência que fala de uma coisa que chama incompatibilidade evolutiva, de basicamente onde o nosso corpo ele não foi moldado, ele não foi adaptado, ele não é compatível com a vida e a sociedade que a gente tem hoje. Por N motivos, eu posso citar um exemplo muito claro de que a gente viveu milhões e milhões de anos, milhares de anos, sem ter uma oferta de comida muito grande. Então isso fez com que o nosso corpo tivesse um certo controle no gasto calórico. E hoje a gente tem mais mortes por obesidade e sobrepeso ou por doenças em decorrência da obesidade e do sobrepeso do que por falta de comida, do que por fome. Então morrem mais pessoas pelo excesso de comida do que pela fome. Isso é uma incompatibilidade evolutiva. Isso não é certo, não é errado. Eu não estou dizendo que a fome não deva acabar, nem nada do tipo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, de que o nosso corpo a nossa sociedade ela evoluiu muito nesses últimos tempos, de uma maneira muito rápida, e neuroquimicamente, até em questões estruturais do nosso cérebro, o nosso corpo ele não está adaptado ainda com essas novas realidades que a gente vive. E uma delas, que é o motivo de eu estar trazendo esse vídeo, que foi uma coisa que aliviou assim muito a minha ansiedade, que eu gosto de chamar de hiperestimulação. A gente não está acostumado a ter tanta informação. Então hoje, em questão de 5 a 10 minutos, dos primeiros momentos do seu dia, você acorda, você já dá de cara no celular, você já vê uma série de notícias, tanto pessoais, ou seja, mensagem, familiares te chamando. Hoje, por exemplo, é uma segunda-feira, então você normalmente já tem mais coisas do trabalho para resolver, porque ficou o final de semana sem trabalhar. Você já tem mensagem da sua mãe, dos seus pais, da sua namorada, dos seus amigos, já uma série de informações. E aí, como se não bastasse você olhar o WhatsApp, já ser estimulado com aquilo, você abre o seu Instagram e começa a ser estimulado pelo que vem de fora do seu ciclo, que também faz parte do seu ambiente, mas muita gente não sabe disso. Então a gente começa a simplesmente rolar o feed do Instagram e ver informações ali ruins, muitas das vezes, notícias ruins, notícias que já faz a gente, antes mesmo de sair da cama, iniciar o nosso dia chateado, preocupado, tenso, estressado. Porque, por exemplo, se você é um cara que pega trânsito, às vezes, para ir para o seu trabalho, o fato de você saber que você vai pegar trânsito, você já vai ficar estressado antes do momento que você pegar o trânsito, e quando você pegar trânsito, você vai ficar mais estressado ainda, e a gente tem acesso a esse tipo de informação simplesmente abrindo o Waze no celular antes do percurso do trabalho, ou para onde quer que você vá no seu período matutino. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês de que nessa sociedade tão acelerada que a gente vive hoje, a gente
tende sempre a estar querendo fazer muita coisa, sempre ligado em muita informação. Eu uso muito esse exemplo de que para quem vê uma informação diferente a cada 15 segundos, né, no Instagram ou no TikTok, rolando o feed, com luzes piscando e uma sensação de, meu Deus, eu quero mais, mas ao mesmo tempo nada te satisfaz, porque são coisas que mexem muito com o seu sistema de dopamina. Para quem tá acostumado com isso, ler um livro desse vai ser muito chato, cara. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então essa hiperestimulação que a gente tem, essa quantidade de informação, esse acesso a conseguir sair do tédio faz com que a gente esteja sempre ativo, a gente esteja sempre alerta, né? Eu tinha o hábito, e eu tô me desfazendo desse hábito, de estar com o WhatsApp aberto, de estar trabalhando e de estar escutando um podcast ao mesmo tempo. Vocês percebem o quanto isso é perigoso? Porque o meu corpo, ele tá prestando atenção em 3 coisas ao mesmo tempo, e a minha cabeça, ela fica, meu Deus, atenção, que quando eu paro de prestar atenção nisso, quando eu corto, a sensação que der é que tá faltando alguma coisa, e isso me causa ansiedade. Não sei se vocês conseguem entender o ponto que eu quero chegar, mas que se você tá sempre fazendo alguma coisa, você não vai conseguir ficar sem fazer nada. E quando você precisar ficar sem fazer nada, porque esses momentos eles têm que acontecer, você não vai ter essa capacidade, você vai ficar ansioso. Você vai ficar sempre com aquela sensação de, porra, tá faltando alguma coisa, cara. Então, se você é uma pessoa ansiosa, e talvez tenha sido o motivo de você chegar nesse vídeo, eu acho que você entende um pouco do que eu tô falando. Eu já tive problemas sérios com ansiedade, eu já fui parar em hospital tendo que tomar ansiolítico. No pronto-socorro eu tô falando, achando que eu tava infartando. Eu já tive crises de pânico, eu já tive crises de ansiedade. E isso foi uma das coisas que me fez... Sabe quando você tá durante um dia assim, puxado, e você nem lembra que você é você só tá fazendo um monte de tarefa atrás de um monte de tarefa, e de repente você para e fala, calma. Sabe quando você dá aquela baixada? Essa é a sensação que eu tive quando eu parei de fazer isso. E numa melhora assim, instantânea. Eu tenho tempo no meu dia para escutar podcast. Eu não preciso fazer isso enquanto eu tô trabalhando. E eu não preciso trabalhar enquanto eu tô respondendo mensagem no WhatsApp, porque eu tenho tempo. Quem me mandou mensagem no WhatsApp consegue esperar 5 minutos enquanto eu termino de fazer um processo para eu não ter que parar ele no meio. Vocês entendem o que eu quero dizer? Se eu sou o cara que pega trânsito e eu pego média de 20 a 30 minutos de trânsito, dirijo durante esse tempo por dia, eu tenho tempo para escutar o meu podcast, mas eu não preciso fazer isso enquanto eu tô trabalhando. Eu não preciso fazer isso enquanto eu estou treinando, sabe? Então, isso é um ponto, rapaziada, que pra mim virou uma chave muito grande e eu diminui muito a minha ansiedade. Hoje, eu não tenho problemas com ansiedade, a não ser de uma maneira muito pontual. Às vezes, tem sempre alguém que você gosta que te manda uma mensagem falando assim, ei... E aí você olha e bate assim e fala, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Às vezes alguém da sua família, às vezes uma namorada. E esse tipo de coisa acontece. Ou talvez quando você tá ansioso para uma viagem, um final de prazo, de trabalho, de faculdade, de escola. E esse tipo de coisa eu acho que a gente tem que saber lidar, mas ele acontece, ele é natural. Agora, não é normal você chegar em casa e tá tranquilo e tá ansioso. Isso não é normal, isso precisa ser tratado, rapaziada. E eu não tô falando que é esse vídeo que vai tratar. Eu recomendo fortemente que se você tem problemas com ansiedade, você procure terapia. Mas isso é uma das coisas básicas de que a gente deixou de fazer, porque o nosso corpo ele não tá adaptado ainda a estar sempre acostumado a fazer alguma coisa. O tédio que a gente teve que lidar durante milhares de gerações foi muito grande e hoje não existe mais tédio. Porque eu me uso muito como exemplo, a gente não consegue descer, eu moro no 5º andar, eu não consigo descer do 5º até o térreo no elevador sem estar rolando feed. Eu não consigo ficar olhando para a parede durante 10 segundos, que é o tempo que o elevador leva para descer. E isso é muito perigoso, rapaziada. Porque a gente vai sempre querendo mais, sempre querendo mais. Quando você tem um livro, o livro basta. Por que você acha que sua avó lê? Por que normalmente sua avó gosta de ler? Por que seu tio velho lê jornal? Porque ele não tem um WhatsApp. E a partir do momento que você perde isso, a partir do momento que você deixa de realizar esse tipo de tarefa sempre, dá uma baixada. Então o que vocês precisam ter em mente, que é o que eu comecei a praticar e basicamente melhorou muito isso que eu falei pra vocês. Primeiro ponto, eu comecei a fazer uma coisa de cada vez. Tá? Então eu simplesmente não trabalho escutando podcast, eu não leio escutando música, raras são as coisas que eu faço juntas. Por exemplo, treinar num dia que eu não tô a fim de treinar, eu acabo colocando um podcast porque me ajuda a passar o tempo, né? São tarefas às vezes um pouco mais mecânicas, como lavar louça, dirigir, esse tipo de coisa, eu acho tranquilo. Agora, quando você tem coisas que necessitam de uma capacidade intelectual como trabalhar,
é a mesma coisa que você trabalhar assistindo um filme. Esse tipo de coisa que a gente começou a se acostumar, eu não acho que seja saudável, tá? E o segundo ponto, que é uma dica direta que eu dou pra vocês e que funcionou muito pra mim, é justamente desativar as notificações do celular. Ah, mas eu preciso saber quem vai falar, quem não vai falar. Cara, avisa sua mãe, avisa seu pai, avisa sua namorada que você, se precisar de alguma coisa pra eles te ligarem, tá? Mas eu desativei principalmente a notificação do Instagram e WhatsApp em alguns momentos quando eu estou trabalhando, como por exemplo agora que eu estou gravando esse vídeo. E isso também faz com que eu não fique olhando e sabendo a todo momento que tem alguma coisa acontecendo, e isso não me causa aquela sensação de que, pô, tem alguma coisa acontecendo e eu não tô sabendo, tá? Se alguém importante precisar falar com você, essa pessoa precisa ter acesso. Então, faz como eu falei, deixa uma notificação diferente para essa pessoa, pede para ela, informa ela, fala, olha, eu estou a partir de hoje com o meu celular com as notificações desligadas, e se você precisar, você entra em contato comigo pelo número fixo de casa ou pelo o próprio celular, só que por uma ligação. Só de você desativar notificação de aplicativos já vai melhorar muito esse ponto, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tá todo dia reclamando de ansiedade, que você sabe que pode ajudar. Lembrando que esse vídeo não é terapia, eu recomendo que você procure um profissional da área caso você sofra com isso, para que você possa se tratar, certo? Um abraço e até a próxima.